Todo mundo bem disposto hoje? Já veio o pedido para eu parar às 10. Vou me esforçar. Estou assumindo publicamente o compromisso. O máximo que vai acontecer é o de sempre, é o descumprir, mas eu vou me esforçar. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse dia que temos o privilégio de estarmos reunidos com o corpo de Cristo, reunidos para buscar aprender mais o Senhor, que é um Deus infinito, um Deus que escolheu se relacionar conosco, um Deus que escolheu se revelar a nós. Um Deus que, além de ter se revelado a nós, veio e nos buscou. Um Deus que nos resgatou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado por esse momento que teremos agora de EBD. Peço que o Senhor nos abençoe, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração para as palavras de vida. Ser conosco também durante o culto. Aceita o nosso culto, seja um culto agradável a Ti, um momento em que sejamos edificados, a nossa fé alimentada, para que possamos enfrentar as durezas, as dificuldades desse mundo caído. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, na última semana, paramos mais ou menos aqui nessa altura. Então, no primeiro capítulo, de 10 parágrafos, eu não tive a competência de terminar nem o primeiro. Então, vamos aqui só para resgatar o texto, eu já vou avançar. Então, o texto que a gente estava analisando era: depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, contra a maldade de Satanás e do mundo, foi o Senhor igualmente servido fazê-la escrever toda. E aqui, então, eu trouxe para vocês a questão dos manuscritos, a quantidade de manuscritos, de que forma isso nos auxilia a ter um texto bíblico confiável, né? E hoje pela manhã estava a pensar, eu não quero ter passado a ideia incorreta. Eu não disse, eu não quis dizer que todos os manuscritos são exatamente iguais. Existem pequenas diferenças. Nós temos aí por volta de 99, alguns dizem 99,5% do texto igual. Quais são as diferenças? Algumas vogais, alguns artigos. Nada dessas diferenças altera doutrinas. Nenhuma das doutrinas são alteradas e nenhuma das doutrinas essenciais podem ser questionadas por conta dessas diferenças de manuscrito. E eu estive a pensar, nós estivemos na reunião do presbitério essa semana, e normalmente as pessoas, mas você está copiando, ou está a copiar, e copia de maneira incorreta, né? Tem algumas diferenças, como que isso pode acontecer? E até na reunião do presbitério nós vimos que isso acontece, inclusive, copiando e colando o texto. A gente esquece de substituir algumas palavras, né? Então, só para a gente sempre pensar, quando nós fazemos isso, como nós fazemos? Será que nós também não cometemos esse tipo de erro? Mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, preservou ainda assim, com os nossos erros, um texto confiável, né? 99,5% ao longo de 1.600 anos, por mais de 40 pessoas diferentes escrevendo, tá bom, não tá? Tá bom demais. Então pronto, eu mostrei esse texto para você, esse quadro para vocês, né? E eu falei que ia dar espaço para perguntas, eu tenho que honrar com a minha palavra. Perguntas sobre a última aula? Tem algo que os irmãos ficaram com dúvida ou ao longo da semana pensaram e não concordo com o pastor? Alguma coisa que vocês queiram? Opa, afinal, amigos estão aí para isso, certo? Tá. Os irmãos já repararam os colchetes no texto bíblico? Ali, quando eu expliquei sobre o como lidar com os manuscritos, eu citei o nome de uma ciência chamada crítica textual. São homens abençoados, essa é a minha expectativa, que fazem a análise desses manuscritos para ver quais a precisão de cada um deles para chegar no texto final que a gente tem. Nesse processo,
quando se recupera os manuscritos, os manuscritos mais antigos que foram encontrados, isso não significa que eles sejam os mais confiáveis, eles só são os mais velhos. Esses manuscritos não contêm essas passagens. Então, quando está em colchete, normalmente é porque os manuscritos mais antigos não possuem aquele versículo ou aquela passagem toda. Certo? O que eu não quero que vocês pensem? Que isso não é Bíblia, porque não foi encontrado no manuscrito mais antigo. Tudo bem. E quem disse que nós encontramos a melhor cópia mais antiga? Porque nós demoramos a encontrar os textos mais confiáveis do Antigo Testamento quase 2000 anos. Foi encontrado em 1947, se não me engano. Então, só para a gente ter esse cuidado e lembrar que, em última instância, o texto bíblico ele é reconhecido não pela nossa engenhosidade, pela nossa capacidade, mas pelo testemunho do Espírito Santo ao meu coração e ao coração da igreja ao longo da história. Nunca o meu coração sozinho. Por isso que a história da igreja nos auxilia a entender esse texto e a confiar nesse texto. É quando eu vejo que o Espírito Santo conduziu o povo de Deus ao longo do tempo, ao longo dos milênios, eu posso descansar tranquilamente dentro desse texto. Respondido? Pronto. Mais alguém? Nós não temos mais os autógrafos. E ao longo da história, foi cópia de cópia. Então, quero que vocês pensem isso. Tentar trazer para o tempo presente. Você tem uma amiga sua aqui da igreja, por exemplo, que ela te envia uma notícia e pede para que você compartilhe com a igreja. É uma notícia muito boa. Certo? Vamos pensar que seja um irmão nosso na fé, né? E aqui eu vou tentarei usar adequadamente as regras da língua portuguesa, vocabulário ainda português, né, do Brasil, mas quando eu falo línguas latinas, quando eu falo no masculino, falando de maneira genérica, homem e mulher estão incluídos, tá? Então eu falei, o nosso irmão, algum irmão na fé, homem e mulher. Algum irmão na fé lutando contra o câncer. E aí essa pessoa vai e faz o exame depois do tratamento e ela foi o quê? Curada. É uma boa notícia? Depende, né? Às vezes o irmão é chato, tô brincando. É uma boa notícia. É uma boa notícia. Eu falei baixo até para não gravar. Uma boa notícia. E aí, a hora que essa pessoa te avisa, o que você quer fazer com essa notícia? Eu quero espalhar. E aí eu vou mandar para alguma pessoa. O que essa pessoa vai fazer? Se tinha mais pessoas orando? Vai espalhar. Pergunta. Aí no WhatsApp você só vai encaminhar a mensagem, certo? Tinha um WhatsApp na época? Tá. Como que a pessoa então ia conseguir espalhar? Então pensa que a igreja em Corinto, recebeu a carta. E ela vê que ali tem coisas importantes que precisam ser compartilhadas. Eles copiam e mandam para outras. E aí o encaminhar era provavelmente algum adolescente, tô brincando, você pegava, mandava alguém viajar e levar essa carta a outra igreja. Então isso foi feito de maneira, vamos chamar assim, orgânica, foi espontânea. Então as cópias, a gente brinca, né, que o Antigo Testamento ele foi preservado pelo zelo judaico. Então, eu nem sei se eu comentei isso na aula, mas quando um maçoreta, né, estava copiando, falei do processo de qualidade, né, então a quantidade de palavras, letras, linhas, ele ia escrever, quem lembra que acho que é o quarto mandamento, né, não tomar o nome de Deus em vão. Não, o terceiro. Eles entenderam de uma maneira tão literal, eles não entenderam a essência do mandamento, mas eles se preocupavam tanto em não quebrar aquele mandamento, que o maçoreta, quando ele estava a copiar, quando chegava no tetagrama, que é o Yahweh, que é toda vez que tiver Senhor em letra maiúscula na Bíblia, é o tetagrama que está lá atrás, o Yahweh. Eles se preocupavam tanto em não falar esse nome,
que a gente perdeu a pronúncia. Então a gente imagina que a pronúncia mais correta é Yahweh. Alguns acham que é Jeová e por aí vai. É dali, enfim. E a outra questão é que o maçoreta, quando estava a copiar, chegava no Yahweh, ele levantava, ele ia se purificar, trocava a caneta, porque não era a mesma caneta, a mesma pena, o instrumento que ele usava para cópia, e às vezes ele mudava inclusive a tinta. Em algumas cópias era inclusive feita com tinta dourada e por aí vai. Então esse é o zelo judaico. O Novo Testamento já tinha avançado em tecnologia ou não? Tecnologia não é só telemóvel, não é só iPhone, certo? Então, quando a gente inventou a roda, inventou tecnologia, né? Então, quando teve avanço tecnológico da época de Israel para o Novo Testamento, pensa lá, 2000 a.C. para a época de Cristo. Teve avanço tecnológico ou não? Ah, será que teve barateamento dessa tecnologia? Será que estava mais fácil comprar o papiro, o pergaminho? Então, quando começou a acontecer, as pessoas começaram, né, ainda que fosse caro, não era super barato, mas de maneira mais, num número maior, houve-se então essas cópias e o espalhamento, a divulgação das boas novas. Então, no Novo Testamento, a gente brinca que ele não foi preservado pelo zelo judeu, mas pelo excesso de cópias do povo. Cópias feitas com menos cuidado, porque eram pessoas que elas não receberam treinamento, né? Não eram todos que tinham um alto nível educacional, mas as cópias foram feitas. E aí por isso que a crítica textual faz essa comparação para se chegar à conclusão. Por exemplo, todo mundo aqui tem a mesma grafia, a mesma letra. Minha esposa, a Dani, tá lá? Tá, então tá bom. A letra da Dani é muito, muito ruim. A letra da Dani é feia. Aproveitar que ela não está aqui. E a minha não chega a ser bonita, mas é melhor que a dela. Aí a pergunta que eu faço, às vezes é difícil entender o que ela escreveu. Então, não é todo mundo que escrevia da mesma forma, o mesmo idioma. Então, a comparação ajuda, inclusive, a definir palavras, porque tinha os garranchos lá, tinha umas letras mal feitas na época do Novo Testamento também. Então, entra a crítica textual, mas foi pelo excesso de cópias e elas foram se espalhando, né? E isso, inclusive, nos auxilia, nos ajuda a entender livros que já eram considerados Bíblia na época logo depois da morte e ressurreição de Cristo. E tinham livros que eram mais copiados do que outros. Tinham livros que eram absurdamente mais copiados do que outros. E existem livros, literaturas daquela época que são importantes, mas não são inspirados. Né? Então, isso também nos auxilia. Respondido? Mais alguma? Tá. Os irmãos conseguiram ouvir a pergunta? Então, pronto. De fato, se o tempo permitir, eu vou chegar nesse ponto hoje. Tanto o Antigo quanto o Novo são Escritura. Ambos são autoritativos. Ambos foram inspirados por Deus. Ambos não foram utilizados por toda a igreja ao longo da história. Certo? Então, existe um conceito que a gente fala de que a revelação é progressiva. Eu vou trazer essa ideia hoje aqui. Mas o ponto é, a Bíblia é autoritativa no Antigo Testamento, ela é, mas nem tudo que está no Antigo Testamento vale para os dias de hoje. Por isso que nós temos que ler a Bíblia como um todo.
de capa a capa. É do Gênesis até o Apocalipse. E nessa leitura, nós veremos que existem o que a gente chama de continuidades e descontinuidades. Tem coisas que Cristo cumpriu e não tem mais o que fazer. Então, se a gente pegar, por exemplo, as leis, né? A gente divide, né? Brinca não, a gente divide em civil, religiosa, civil, moral e cerimonial, pronto. Dessas três, Cristo cumpriu tudo, tem uma que a gente tem que continuar cumprindo, que é a moral. A cerimonial, não precisamos mais sacrifícios, porque o sacrifício perfeito já foi feito, né? E a gente não precisa da lei civil, porque nós não cremos mais na existência e na necessidade de um Estado religioso. Tá? A gente não vê isso presente no Novo Testamento, e a gente não vê nenhum mandamento no Novo Testamento para nós buscarmos um Estado em que o cristianismo seja a religião oficial. Porque quando as pessoas são tentadas a olhar para Israel, falar, vamos fazer o mesmo? Não. Porque nós sabemos que a verdadeira conversão é só no coração. E você pode fazer parte de um Estado, por exemplo, como os judeus faziam de Israel, e não serem salvos, né? Então nós temos que fazer a leitura da Bíblia toda, com cuidado, para não ficar empolgados aí, né, com qualquer coisa que venha acontecer, já achando que é uma aplicação do Antigo Testamento, né? Só tem que tomar um pouquinho de cuidado. Responde, mais ou menos? Então pronto. Mais alguma? Mesmo se tiver, segure agora, tá certo? Foram 15 minutos aí de perguntas e respostas. Então, a gente leu que Deus, então, aprove a Deus registrar as Escrituras, certo? Então, olha o que o texto vai continuar falando. Isso torna as Escrituras sagradas o quê? Indispensáveis. E essa segunda parte é muito importante nos nossos dias. Tendo cessado aqueles antigos modos de Deus, revelar a sua vontade ao seu povo. Então, Deus não se revela de maneira salvífica além das Escrituras. Tudo o que eu e você precisamos saber de Deus está nas Escrituras. Ok? Então, se um dia você tiver um sonho em que Deus te revelou alguma coisa, o que a Bíblia diz? Quem sonha, conte como se fosse um sonho. Se esse sonho for contrário àquilo que está nas Escrituras, adivinha? Joga no lixo. Vai ler mais a Bíblia, você sonhar do jeito que a Bíblia manda você sonhar. Já sonha de acordo com o padrão bíblico, tá certo? E, em última instância, eu não estou querendo aqui dizer que Deus não possa usar sonhos, certo? Então, eu tenho amigos conhecidos no campo missionário, em que, ao cuidar e tratar com islâmicos sonham, e aí eu vou contar um dos sonhos aqui. Um rapaz bate na porta desse meu conhecido e fala: quem é o homem de branco? Ele fala: que homem de branco? Eu tive um sonho. E como é esse sonho? Maomé pega-me pela mão e me diz: vamos atravessar esse rio. E eu te levarei ao outro lado do rio. E quando Maomé começa a atravessar, quando chega no meio do rio, Maomé diz: daqui em diante eu não consigo. Eu só te trago até aqui. Quem pode me atravessar? O homem de branco. Quem é o homem de branco? Eu te contando esse sonho agora. Quem é o homem de branco? Jesus. Pergunta: isso é revelação escriturística? Não. Existe alguma coisa em desacordo com as Escrituras? A princípio, não. Existe algo nesse sonho que seja salvífico, que possa produzir salvação? Não. Ela pode te conduzir a alguém que vai te entregar a mensagem de salvação. Por isso que nós falamos que Deus cessou as maneiras antigas de se revelar.
Então, Deus, na sua soberania, ele pode usar sobrenaturalmente sonhos, mas aquele sonho não salva. E nós, acredito que nós veremos que a Bíblia é necessária para a salvação. É somente através dela que nós temos a salvação. Nós vamos, espero chegar lá hoje. Tranquilo? Deu para entender essa diferença entre Deus continua tendo poder para fazer coisas sobrenaturais, e se você for buscar literatura na área missionária, existem mais casos desse tipo. E eu creio que existam casos desse tipo, porque existem sociedades que não têm acesso às escrituras como nós temos. Então Deus age de uma forma para salvar os seus eleitos, ainda que ele use sonhos para conduzir uma pessoa, um missionário que tem a Bíblia. Mas a salvação vem pela palavra, Romanos 10:17. A fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Tá bom? Então vamos lá. 2 Timóteo 3,15, texto famoso, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio. Para quê? As sagradas letras para a salvação em Cristo Jesus, certo? Pergunta. Paulo está falando para Timóteo que ele sabe desde quando? O que Timóteo tinha aprendido na infância? Mas o que são as sagradas letras na época de Timóteo, na infância de Timóteo? O Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é sagradas letras e pode tornar-se sábio para, por exemplo, tinha Paulo, Deus converteu Paulo em Atos 9. Atos é o começo da história da igreja na era cristã. Tinha Paulo acesso aos evangelhos? E como que ele foi salvo? Porque o Antigo Testamento são sagradas letras e o Antigo Testamento é sobre Cristo. E a gente vai ver, pelo exemplo de Paulo, que só saber o Antigo Testamento ou só saber a Escritura não é suficiente para a salvação. Por isso que existem ateus que sabem mais da Bíblia do que eu sei, do que você sabe. Mas eles não têm o mais importante, que são os olhos abertos para entendimento daquilo que está escrito. Então, Paulo, provavelmente o maior entendedor do Antigo Testamento da sua época. Como? O quê? Não, ele era o maior, provavelmente o maior conhecedor da época. Provavelmente, se fosse nos dias de hoje, todas as igrejas convidariam Paulo para participar da conferência anual que eles oferecem. Era o sonho, como é em muitas igrejas presbiterianas, ter Augusto Nicodemos, por exemplo. Né? Então seria mais ou menos isso. Então, o Antigo Testamento pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Basta você ler Isaías 53. Mas vamos avançar aqui. Então, uma vez que a revelação é útil para a edificação da igreja e para nos defender de nossos inimigos, as escrituras são necessárias para a boa saúde dos cristãos. Elas são necessárias para a própria existência da igreja e de suas doutrinas. A Bíblia também é necessária porque Deus já não se revela por sonhos, visões e profetas. Esses meios de revelação já não são necessários e já não funcionam. Então vamos lá. Quais são as características dessa revelação especial, das Sagradas Escrituras? Ela é progressiva e ela é redentora. Veja que eu falei progressiva, não falei progressista. Completamente diferente. Ela é progressiva porque Deus, ao longo da história, ele não deu a todos os povos a mesma quantidade de conhecimento acerca dele. Por exemplo, quando o homem passou a precisar de salvação? Gênesis 3, na queda. A partir daquele momento, então, o homem precisa ser salvo. Deus, que é um Deus gracioso, o que ele faz naquele momento?
Ele provê o conhecimento necessário para a salvação. Qual é? Gênesis 3,15, que a gente chama de proto-evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente, ele te ferirá a cabeça, ferirá os calcanhar. Essa revelação, esse texto, transmite de que viria um Salvador. Então, em todo tempo, sempre existiu o conhecimento necessário para a salvação. Pergunta: foi esse conhecimento o mesmo e tão claro em todo o tempo? Não. Então, nós somos privilegiados e abençoados por não dependermos de visões, sonhos e profetas, por termos as Sagradas Escrituras. Nós temos o que os nossos irmãos nem imaginavam, nem sonhavam de em ter. Nós temos. Eles tinham revelações, eles tinham profetas, e detalhe, tá? Porque tinha profeta, não era toda hora, não era todo mundo, não era toda a gente, e não era em todo o tempo. As revelações eram esporádicas. Elas aconteciam de tempos em tempos. Você tem a revelação completa o tempo todo. Você abre o seu telemóvel, você consegue ter as escrituras ali, em várias línguas, se você quiser. Em várias versões do português, se você quiser. Inclusive versões ruins, se você quiser. Mas o ponto todo é que muitas vezes a nossa sociedade, ela vive pela busca do sobrenatural, do extraordinário, e eles não conseguem entender que Deus usa de maneira mais comum o ordinário. Ele estabeleceu as coisas para que nós não precisássemos do extraordinário o tempo todo. Deus pode operar de maneira extraordinária? Sem dúvidas. Mas ordinariamente, ou seja, de maneira comum, nós temos as Sagradas Escrituras o tempo todo. E isso é melhor do que qualquer visão que Isaías teve. É isso que a gente precisa entender. A gente precisa valorizar esse livro que nos foi dado. E precisa valorizar de uma forma que eu quero, então, lê-lo e conhecê-lo. É isso que a gente precisa entender. É no contato com as Escrituras que nós vamos conhecer o nosso Senhor e Salvador. É no contato com as Escrituras que nós vamos conhecer o nosso Criador e Sustentador. Então, nós não precisamos e não tem comparação entre os modos como Deus se revelou no Antigo com o que Ele se revelou no Novo. O próprio autor aos Hebreus vai falar isso. Que no Novo, Deus se revela através do seu Filho. E existe algo mais perfeito que Cristo? Então tá feito. Nem preciso mais argumentar. Vamos aqui, ó. Olha o que nosso amigo Sproul falou. A revelação especial mostra o plano de Deus para a redenção. Ela nos fala da encarnação, da cruz e da ressurreição. Inclusive, ele acabou esquecendo aqui da ascensão, né? Coisas que não podem ser aprendidas por meio de um estudo da natureza. Então, o que o Sproul está colocando aqui é o contraste entre a revelação especial e a revelação natural, a criação, né? Fazendo esse contraste entre as duas, mostrando qual a importância da revelação especial, né? E quais foram, então, essas formas de revelação especial? Teofanias, né? Então, manifestações visíveis de Deus. A gente olha para o Antigo Testamento, elas aconteceram. Milagres e sinais operados por Cristo são manifestações especiais do poder de Deus. Então, uma outra coisa que nós precisamos entender, os milagres nunca foram só milagres. Os milagres eram credenciais de um reino que tinha chegado, um reino que estava inaugurado, o reino de Deus nesse mundo. Então, o milagre, quando Cristo cura um cego de nascença, ele demonstra que ele tem poder sobre as doenças. Quando Cristo ressuscita Lázaro, ele mostra que ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Cristo, quando ele anda por sobre as águas, ele mostra que ele tem poder sobre as leis que a gente tem, como as leis da gravidade, coisas do tipo, ele tem poder sobre aquilo. Quando ele manda o vento parar, ele tem poder sobre toda a criação. Então, os milagres, os sinais nunca foram só aquilo. Eles dizem muito mais.
Eles são credenciais de um reino e credenciais de uma pessoa, né? Tanto é que logo depois que Cristo morre, a gente começa a ver uma redução nos milagres. Mas isso é para um outro dia. Então, profecias, Deus de fato se revelava por profecias. O verbo encarnado, o próprio Cristo. E finalmente, o registro escrito, as escrituras, né? Então, essas são maneiras como Deus se revelou, sendo qual é a válida para os nossos dias? A última. Então, vamos avançar aqui. É claro que Deus revela a si mesmo para nós na pregação de sua palavra e na administração dos sacramentos. Contudo, olha que parte importante aqui, ó. Contudo, essas formas de revelação, ou seja, pregação e administração dos sacramentos, são o quê? Mensuradas, ou seja, se um dia eu estiver a pregar, você olhar na sua escritura, falar, o que o pastor falou não é verdade. Você tem essa condição. Aí você vem me confrontar. Venha me procurar. Porque se eu não estiver sendo fiel às Sagradas Escrituras, eu preciso de correção. Porque são as Sagradas Escrituras que são a régua de medida, o padrão a ser seguido para a pregação e para a administração dos sacramentos. Então, ainda que Deus se revele, e se eu vier aqui, isso é outra coisa importante, se eu estiver aqui a pregar, e a minha pregação for fiel às Sagradas Escrituras, foi Deus que falou diretamente com você. Esse é o ponto. Se não foi, e aí através da Escritura que você vai comparar, eu preciso de repreensão. Então, eu nunca tenho autoridade final. É sempre as Escrituras. Agora, vamos adorá-lo por sua palavra. E aí, outra coisa importante. Quem define a maneira como nós adoramos a Deus? As Escrituras. E aí, por isso, o Van Dix Horn vai dizer, o nosso canto tem que estar centralizado na palavra. Por isso que eu já ouvi, acompanhando dos Estados Unidos, o pastor Luciano fazendo correções em algumas músicas aqui. Porque tem que ser de acordo com as Escrituras. A leitura e a pregação. Nela, por meio de Jesus Cristo, recebemos o quê? Vida, esperança e, consequência, descanso eterno. Terminamos o primeiro de 10. Estou feliz. Conseguimos. Então vamos, agora o 2 e o 3 serão bem mais rápidos. Então vamos lá. Parágrafo 2º, né? Sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Todos dados por inspiração de Deus. Quais foram por inspiração de Deus? Todos. Qual que é aqui, ó, finalidade, aula de português, certo? Gramática. Para finalidade, para serem, é a finalidade que eles foram dados. Regra de fé e prática. Ou seja, viver de acordo com esse livro. E esses são os livros, poupá-los-ei da leitura, certo? Chega em casa, abre o índice da sua Bíblia e vai ler. Vai bater com esse aqui. Se a Bíblia não for da Igreja Católica Apostólica Romana. Chegaremos lá no próximo parágrafo. Então vamos aqui, Lucas 16, 29 a 31. Respondeu Abraão. Aqui é aquela parábola que Jesus conta do mendigo, do Lázaro. Ele morre e ele queria voltar, ele estava no inferno, e ele queria voltar para contar para os parentes que valia a pena crer em Jesus Cristo, certo? Aí, olha só, respondeu Abraão, dentro da parábola, eles têm o quê? Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse é o poder das Escrituras. Não tem milagre que vá convencer uma pessoa de que Cristo é o Senhor e Salvador. Quem tem esse poder? As Escrituras, usadas pelo Espírito Santo, para converter o coração das pessoas. É desse livro que nós estamos falando. É desse livro que temos ele na nossa mão.
né? Então, e um detalhe, tá? Moisés e profetas é uma forma como o judeu se referenciava ao Antigo Testamento. Então você vê Jesus, e Jesus lá no caminho para Emaús, né? Lucas 24. E Jesus, começando pelos profetas, pela lei, tal. Ou seja, Jesus mostrou no Antigo Testamento a sua existência. Então, toda vez que você vir alguma coisa desse tipo, está falando do Antigo Testamento, né? E Apocalipse 22, 18 e 19, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará o quê? Os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Essa é a importância de nós entendermos que é a escritura toda ou é nada. E nós não temos o direito de remover trechos e acrescentar trechos. Esse é o ponto. E aí que a gente entra com uma briga forte com a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá certo? Porque olha aqui, a condenação está dada. Só não enxerga quem não quer. Ou, naturalmente, quem não lê. Quem não lê a Escritura explica muita coisa. Então vamos lá. A Bíblia é o número total de livros que são inspirados por Deus e estão preservados para a igreja dele. Por essa razão, bem fazemos em ouvir a advertência no final do livro de Apocalipse e aplicá-la para a toda a revelação de Deus. Pois quem somos nós para adicionar ou tirar algo das Escrituras? E aqui eu quero que você entenda que não foram todos os escritos de Paulo que foram inspirados. Foram os que foram preservados, foram inspirados. Tanto é que quando você vai lendo as cartas aos Coríntios, tem uma carta de Paulo aos Coríntios que foi perdida. A gente não encontrou essa carta. Então, a pessoa em si não tinha essa autoridade sozinha. É uma autoridade dada por Deus e Deus, na sua sabedoria, preserva o texto que era inspirado. Tá? E também não significa que a carta que foi perdida não era útil para a igreja de Corinto naquela época. Ela só não era útil para nós hoje. Tá? Então vamos lá. Aí, segundo verso lá do texto famoso, né, de 2 Timóteo 3, 15 e 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça. Resumindo, nossa vida toda. Né? E somente a escritura, o livro que possui o divino sopro de vida em si, talvez por essa razão a carta aos Hebreus diga: a palavra de Deus é viva e eficaz. E Pedro diga que a palavra de Deus vive e é permanente. Então a palavra de Deus, e aí por isso que a Bíblia, ela não é um livro qualquer, e de uma certa forma nós não conseguimos lê-la como nós lemos qualquer outro livro, porque ela é um livro vivo. E ela é viva de uma forma em que ela age. E ela age como? Transformando o nosso coração. Por isso, eu afirmo para vocês que as maiores mudanças que aconteceram na minha vida foram nos períodos que eu estava estudando as Sagradas Escrituras. É no estudar as Sagradas Escrituras, no meditar nas Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo vai transformando o nosso coração. Por isso, essa palavra que nós temos, ela é suficiente, ela é poderosa para nos transformar. Nela aprendemos como e a quem adorar, como e em quem confiar para a nossa salvação e todas as nossas e como viver as nossas vidas. Então, é nessa palavra que nós somos ensinados que devemos adorar a Deus e a maneira como nós devemos adorar. Por isso, que se uma igreja presbiteriana for séria, você nunca verá aqui na frente grupo de dança. Você nunca verá teatro num culto solene. Você nunca verá sapateio aqui. Isso aí é aula de Flamengo, sei lá, alguma outra dança que não é aqui. Porque nós veremos quando, hoje, na pregação, fique cenas do próximo capítulo, nós veremos que o nosso culto ele é racional. Romanos 12.
Então, o nosso culto não é um culto de loucura. O nosso culto exige, demanda o nosso ser todo, inclusive as nossas emoções. É possível que durante uma pregação você comece a chorar, porque a palavra de Deus tocou no profundo do seu coração e te transformou. Te trouxe arrependimento, te trouxe convicção de pecado, te trouxe uma convicção da vocação que Deus está te dando, que foi o meu caso. Então, nós estamos diante de uma palavra poderosa que sim nos diz que devemos cultuar de maneira racional, mas integralmente, inclusive com as nossas emoções. Por isso que nós cantamos. E quando nós cantamos, nós colocamos as nossas emoções. Então, como adorar e quem adorar, certo? Como e em quem confiar para a nossa salvação? Jesus Cristo. E todas as nossas necessidades. A gente vai para Mateus, ele vai falar que olha os passarinhos, os lírios. Você acha que eles não são mais importantes do que esses dois? Olha o relato da criação. Lá você vai ver que isso é mais importante. Mais ou menos isso que Jesus está dizendo de uma maneira muito mais sábia, tá certo? E como viver as nossas vidas. Vocês vão ver que é um negócio que eu bato muito na tecla. A maneira como nós devemos viver. Nós devemos viver de uma forma tal que as pessoas têm que, de uma certa forma, nos achar estranhos. Nenhum crente deveria ser considerado normal na sociedade. Eu falei que pastor é muito louco. Crente não precisa ser tão louco às vezes. Mas a gente não deveria ser considerado normal. Porque nós pensamos diferente. Porque nós agimos diferente. Porque mesmo quando todos fazem aquilo que é errado, para nós não vale. Mas todo mundo faz. Toda a gente faz. Problema de toda a gente. Como diria minha mãe, você não é toda a gente. Você é meu filho, você faz do jeito que eu mando. Né? Então, vamos seguir aqui. Hoje estamos avançando muito em 1.3. Os livros geralmente chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus. Nem, de modo algum, pode ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Então, pode ser que um livro apócrifo nos dê informações históricas relevantes. Pode ser. Mas eles não têm autoridade. Eles não transformam o nosso coração. Eles não trazem palavra de salvação. Eles são apenas escritos humanos. E aí, quando a gente fala aqui de livros apócrifos, existem, assim, milhares. Existem muitos livros apócrifos. Se você ficar assistindo Discovery Channel, achamos um novo livro que a Bíblia esconde. Não acharam. A Bíblia não esconde nada. Se tem um livro que revela o pior dos seus seguidores, é a Bíblia. Porque nós temos o homem segundo o coração de Deus é um adúltero e assassino, e covarde. E Davi ainda mandou os outros matarem. Não foi nem homem de matar ele mesmo. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde que o maior apóstolo, Pedro, logo no começo da história cristã, era que negou 3 vezes Jesus Cristo. A Bíblia não esconde as coisas terríveis dos seguidores de Deus. Ela não esconde, mas ela inclusive revela a perfeição de Deus. Então, esse negócio de Discovery Channel, você vai sair revista, vai sair artigo, vai ter blog, vai ter Tá gravando. Vai ter um monte de pessoas que não são sábias, que vão escrever coisas na internet. Vão existir pseudocientistas, ateus, que se acham gênios, e vão dizer que o livro foi manipulado e que coisas que não interessavam foram removidas. Meu amigo, você acha que eu queria alguém restringindo a maneira que eu me comporto? Né? Então, usem da parcimônia, da sabedoria para analisar essas coisas. Né? E aqui, um dos grandes problemas que a gente tem com essa questão dos apócrifos é que não é a nossa irmã, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se nós pegarmos a nossa Bíblia e o livro que eles usam, o livro que eles usam contém a nossa Bíblia, contém a Bíblia, mas contém um monte de outras coisas. E por que tem essa diferença?
Quando? Vocês sabem quando essa diferença começou a existir? Ou será que ela sempre existiu? Foi na Contra-Reforma, né? Então, primeira coisa, os livros que a Igreja Católica Apostólica Romana adicionou nas Escrituras verdadeiras, eles não pertenciam ao cano do Antigo Testamento. É outra coisa que eu não entendo. Eu queria estar nessa reunião para falar com os padres, com os papas lá, com aquele povo. Se eu vou mexer em alguma coisa, se eu vou adulterar, porque eles sabiam que eles estavam adulterando, por que eu não mexo no que é novo? Que eu consigo usar argumentos melhores. Eles foram mexer logo no Antigo Testamento. E os nossos irmãos, né, os judeus salvos, preservaram para nós. Logo no que era sólido, assim, não tinha mais conversa. Nós recebemos o Antigo Testamento dos judeus, já veio ali, ó, pacote fechado, já testado ao longo da história. E eles foram mexer logo nesse. Tinha o Novo Testamento, saiu um monte de livro, tem um monte de cópia, tem um monte de coisa. Por que vocês acham que foi no Antigo Testamento que eles foram mexer? Porque não parece sábio. Ninguém quer dar um chute? Fala isso aqui em Portugal? Dar um chute? Fazer uma adivinhação aí? Tinha, mas o mais importante, esses livros apócrifos que eles adicionam traziam justificativas para práticas que foram questionadas na reforma. Venda de indulgência, oração por defunto, né, a missa de sétimo dia. Então, esses livros foram adicionados porque com eles eu consigo justificar as minhas práticas incorretas. É igual se eu criasse uma carta ou um livro, Inventares. E aí, nesse livro de Inventares, eu vou colocar tudo que eu quero fazer de errado e põe ali no livro e fala que foi inspirado. É mais ou menos isso. Né? Eu estou fazendo de uma maneira bem caricata aqui, né? Eles são mais espertos do que isso, mas só para vocês entenderem a ideia. Então, primeiro, o conteúdo não está em harmonia com os demais livros do Antigo Testamento. Ou seja, você tem um livro que você diz que é inspirado e ele traz, de fato, contradições com o resto da Escritura. Qual que é a sabedoria disso? Zero. Os próprios autores reconhecem que não eram inspirados. Já pensou? Aí eu vou trazer aqui, tá? Eu vou trazer segundo Macabeus aqui para ler. O autor fala que ele não era inspirado. E como que eu ponho isso na Bíblia? Se o bendito do autor sabia disso. O autor sabia disso. É igual eu escrever um livro, assim, o livro é ruim. Eu sei que é ruim. Aí eu, não, é bom, alguém vai achar que é bom, né? Então, às vezes, o pessoal acha que com o passar do tempo a sociedade evolui, por conta do pecado, a sociedade piora. Nós somos cada vez mais burros, né? Essa é uma pesquisa recente. A geração atual é a primeira geração onde o índice de inteligência dos filhos é menor do que dos pais. Parabéns, TikTok, né? Cuidado com o que você deixa o seu filho ver. Está emburrecendo, tá certo? Então vamos lá. Nenhum autor do Novo Testamento cita qualquer passagem dos apócrifos. Assim, não tem conexão nenhuma com o resto da Bíblia. Nenhuma. E a própria Igreja Católica. Então, talvez vocês virem aqui, ICAR é Igreja Católica Apostólica Romana. Por que eu não falo Igreja Católica? Só. Porque nós somos a Igreja Católica. E nós somos a Igreja Católica de verdade, porque nós somos universais. E não é do reino de Deus, os presbiterianos. Tá certo? Nós temos irmãos no mundo inteiro, independente da denominação. Nós temos irmãos no mundo inteiro. E eu posso atestar isso, tendo morado em 2 países e vindo para o terceiro, de que eu tenho na igreja pessoas que são mais próximas a mim do que eu tenho na minha família. Isso é família de fato. Isso é uma igreja universal. Isso é uma igreja católica. Então, a própria Igreja Católica Apostólica Romana não reconhecia oficialmente os livros apócrifos como canônicos até o quê? Concílio de Trento, 1546, Contra-Reforma, como citado aqui pelo nosso maestro, na Contra-Reforma
a Igreja Católica precisa justificar suas práticas de vender indulgência, né? Vender salvação. Se você pagar o preço certinho na missa de sétimo dia, o teu parente que foi safado a vida inteira vai ser salvo. Ó, não é tentador isso? Tentador. Então é isso que eles fizeram. Agora vamos ver aqui, olha o que o autor de Macabeus diz. Eu também porei fim aqui à minha narração. E se ela estiver bem organizada e como convém à história, isto é também o que eu desejo. Mas, se pelo contrário foi escrita com menos dignidade, deves me perdoar. Meu amigo, você consegue imaginar Paulo? Ó, eu estou escrevendo aqui, tá meia boca, não tá muito bom. Se achar uma heresia aí no meio, me perdoa, não era isso que eu estava querendo dizer. Tem chance? Não tem chance, gente. Não está precisando mais do que 2 neurônios para entender que isso aqui está errado. E é por isso que parte da nossa obrigação como cristãos é ler a Escritura. Porque muitos que são enganados porque não liam. E quando começaram a ler, os olhos foram abertos e viram, não tem salvação nesse lugar. E eu vi vários assim no Brasil. Vi vários que chegaram. Como que você veio parar aqui? Comecei a ler a Bíblia. Comecei a olhar o meu pastor, falei, tá, pai, esse cara tá meio estranho. Porque não tá batendo aqui com a Bíblia. Agora, temos aqui o caso do nosso irmão presbítero Rui e a Anabela. Vieram de uma seita, né? Seita universal do reino de Deus, né? Usa até o nome errado. Até o nome de Deus põe lá. Mas não tem salvação naquele lugar. Eles não usam a palavra de vida. Esse é o ponto todo. Ó, 1.4. Então esse 1.3 era o que eu tinha preparado para a semana passada. Então hoje começa a aula de hoje. E o Fernando já está pensando em me matar ali, que eu não vou atrasar, hein, Fernando? Tenho 8 minutos, vamos lá. 1.4. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual... E veja como que o português é importante. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, é o fundamento da crença, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, seu autor, que é a própria verdade. Lembra Jesus Cristo falando isso? Eu sou o caminho e a vida. Tem, portanto, de ser recebida, porque ela é... Mas não é difícil. O Espírito Santo agir no nosso coração, senão é impossível. É impossível crer nisso, né? Então, a única autoridade suficiente para ordenar o nosso comprometimento com a Escritura é o próprio Deus, aquele que não mente e que, de fato, é a própria verdade. E aqui que eu fico olhando a graça de Deus, né? Porque é Ele quem abre os nossos olhos, é Ele quem vem nos buscar, é Ele que escolheu se revelar, apesar de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Apesar de todo o ódio que nós declaramos contra Ele. E toda vez que eu descumpro, toda vez que eu estou pecando, ou estou a pecar, eu estou a dizer para Deus que eu pouco me importo com aquilo que Ele mandou fazer. Mais ou menos isso, né? É quando colocado nessas palavras parece que dói, né? Mas a gente gosta de fazer todo dia, né? Sei. Então vamos lá, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, 19 a 21. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em um lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Pedro está falando aqui, ele está quase escrevendo igual o Paulo aqui. Depois ele reclama que Paulo escreve de maneira difícil, né? O que Pedro está falando aqui é o seguinte: não é ideia humana as Sagradas Escrituras. Não é tipo a Confissão de Fé de Westminster, que foram 120 teólogos que se reuniram para pensar como, e no caso, entender as Escrituras, mas é vinda do próprio Deus, e aí a gente consegue entender como é possível que 40 homens, ao longo de 1.600 anos, tenham escrito
coisas que se encaixam perfeitamente, porque não são de elucidação humana, não são de pensamentos humanos. Ela vem direto do trono de Deus. E são homens santos, né? E aqui, ó, terminologia que eu prefiro, tá? Nós somos pecadores? Eu não gosto dessa terminologia. Por que eu não gosto? Porque nós somos santos lutando contra o pecado. A obra de Cristo já foi aplicada na sua vida. Se você crê nele como seu Senhor e Salvador, você já é santo diante de Deus. Temos várias práticas que não condizem com essa realidade. Por isso nós estamos lutando contra o pecado. A minha identidade não está mais no meu pecado, a minha identidade está no meu Salvador. Sou cristão, cristão salvo. Luto com o pecado? Bastante. Mas sou cristão. Tá? Só por isso nós somos aqui homens e mulheres o quê? Santos. Mas eles falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então vamos lá. O que Pedro está dizendo, então, é que a revelação do novo e do antigo está no mesmo nível de autoridade. No entanto, no que diz respeito à clareza, o Novo Testamento está um nível acima. É mais fácil entender as coisas do Novo Testamento. Não é? Por isso que a gente não gosta muitas vezes de ler o Antigo, né? É um desafio. E eu reconheço o desafio. Ainda mais se for números, levíticos. Né? É um desafio? É um desafio. Por isso, um dos modelos de leitura bíblica anual que eu gosto é um que tem 3 colunas. Uma ele começa no Antigo, outra ele começa no Evangelho, nos Salmos, não lembro, e o outro nos Evangelhos. Então, no dia que tiver duro, lendo aquelas genealogias, tudo inspirado, tá? Tudo inspirado, tudo dado por inspiração divina. Você vai ter ali um salmo para ler junto. Você vai ter uma passagem do Evangelho para ler junto. Depois procurem lá na SBB, Plano de Leitura Anual. Se eles não tiverem mais disponível esse, me mandem uma mensagem que eu posso passar, que eu tenho uma cópia, né? É um plano que eu acho interessante, porque ajuda a passar pela tentação ali, a hora que você estiver pensando em desistir do Antigo Testamento. E eu espero ter o privilégio de pregar profetas, a textos do Antigo Testamento, e falar assim, porque era o jeito que eu me senti na sala de aula. E é isso que está falando aqui? Mas tá a verdade. Por que eu não pensei nisso antes? A hora que abre é diferente. Mas vamos seguir aqui. Aí a gente já leu esse texto, né, que toda a escritura é inspirada por Deus, né, e aí a utilidade dela. Uma vez que ela é uma palavra vinda de Deus, devemos considerá-la como doutrina destinada à nossa instrução. É a autoridade divina da Bíblia que nos chama a usar esse livro de tal maneira que sejamos o quê? Reprovados e corrigidos pelos ensinos dele. E essa é a ideia do convívio nosso aqui entre irmãos. Que nós não sejamos orgulhosos e que nós possamos aceitar, ainda que doa, de bom grado, uma repreensão bíblica que a gente venha a receber. Nós não somos infalíveis. Nós somos extremamente falíveis. E quando algum irmão fizer isso contigo de maneira gentil, sábia e amorosa, é para o teu bem que ele está fazendo, está a fazer. Aceite essa repreensão. Tem um pastor que eu gosto muito, Ronaldo Lidório, ele fala que toda a crítica que é feita a você, você tem que tratar com ela em 72 horas. Primeiro, você não deve falar nada para a pessoa. Receba a crítica. Em 72 horas, você precisa procurar uma pessoa de confiança que tenha coragem de falar as coisas na sua cara. Normalmente, maridos, a esposa, tá? E o Ronaldo compartilha uma história dele, que uma pessoa fez uma crítica a ele, ele chegou para essa outra pessoa de confiança, você não acredita o que o fulano falou de mim? O que foi? O fulano falou que eu sou assim, assim, assado. E você não sabia? E existe a diferença entre crítica pessoal e mostrar que você está errado biblicamente. Certo? Você pode criticar o jeito que eu me visto por preferência pessoal, ou você pode criticar porque eu não estou me vestindo de uma maneira decente. Estou sendo imoral no meu vestimento. Né? Então, isso é uma coisa.
E aí, depois que você confirma se a crítica procede ou não, se ela procede, você tem que se arrepender do pecado e procurar mudar. Se ela não procede, você perdoa a pessoa. Resumindo, você não mata a pessoa, você não bate na pessoa, você não xinga a pessoa. Tá certo? Você perdoa ou você acata a crítica, né? Então vamos seguir aqui. E vamos seguir rapidinho aqui, hein, Fernando? Não me mate, por favor. 1 João 5,9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. As Escrituras. Né? 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, e que palavra foi que receberam? Palavra vinda de Deus, apóstolo inspirado. Que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que crede. Então, Paulo reconhece que existe uma maneira de se receber corretamente a palavra. Por quê? Porque ela é de Deus. Não vou conseguir terminar o 4. Então, e também não vou conseguir terminar o primeiro capítulo antes de eu ir embora, certo? Mas o pessoal fará esse trabalho. Na próxima semana a gente retoma por aqui e começo a próxima semana com perguntas, tá certo? Amadureça a ideia, já escreva as dúvidas para não esquecer, traga na próxima semana, senão o pessoal do grupo de cânticos vai pegar aquele baixo e dar na minha cabeça, que eu estou atrapalhando o ensaio deles, tá bom? Vamos orar para encerrar? Roberto, aproveitar que você está em pé, nos conduz em oração? Obrigado, meu Pai. Compartilhar. Daqui meia hora. Amém. Voltem antes de meia hora, tá?